Vamos mergulhar hoje numa daquelas partes da Bíblia que, à primeira vista, parece bem densa, sabe? As leis sobre sacrifícios e votos lá no livro de Números. Parece só uma lista de regras antigas, mas, na verdade, por trás disso tudo tem um sistema super complexo que revela muito sobre essa busca humana por se conectar com o divino. Vamos desvendar isso juntos. E para começar, a gente precisa entender uma palavra-chave: korban. Em hebraico, a palavra para oferta ou sacrifício vem de uma raiz que não tem nada a ver com perder alguma coisa. Tem a ver com se aproximar, chegar perto. O objetivo de todo esse sistema não era só seguir regras, era esse desejo fundamental de chegar perto de Deus. Só essa palavra já muda toda a nossa perspectiva, né? Isso leva a gente direto para a grande questão que todo esse ritual tentava responder. Como é que é possível para nós, seres humanos cheios de falhas, nos aproximarmos de um Criador que é perfeito, que é santo? O sistema que a gente vai analisar agora é a resposta, tanto prática quanto simbólica, que os antigos israelitas receberam para essa pergunta tão fundamental. A primeira parte dessa resposta está no ritmo, numa constância diária que dava a estrutura para a vida e para a adoração, criando uma base. Sabe, uma base de devoção que era contínua. Pensa só, todo santo dia, sem falhar, um cordeiro era oferecido de manhã e outro no finzinho da tarde. A palavra mais importante aqui é contínuo. Um cordeiro queimava durante o dia e o outro durante a noite, sem parar. Esse era o coração da adoração de Israel, um lembrete que não cessava da necessidade de perdão e da provisão de Deus. Essa citação de um dos comentários é bem forte, eu sei, mas ela captura a essência da coisa perfeitamente. Não importava a hora do dia ou da noite, o sacrifício estava sempre ali, ativo no altar. Isso mostra de um jeito muito claro a seriedade do pecado e a necessidade constante de ter alguém intercedendo, de buscar reconciliação. Mas olha, a ideia não era ser um ritual vazio. Todos aqueles detalhes minuciosos exigiam atenção. A pessoa não podia simplesmente chegar e fazer no piloto automático. O processo todo de preparar a oferta já era uma preparação espiritual. Forçava a pessoa a meditar no que cada passo significava. Era para ser uma adoração racional cheia de intenção. Certo, a gente viu o ritmo do dia a dia. Agora vamos ampliar o foco. Vamos sair do micro e ir para o macro. As grandes celebrações anuais que marcavam o calendário e uniam a comunidade inteira. Para a gente ter uma ideia da escala disso, durante a festa dos tabernáculos, que durava 7 dias, eram sacrificados 70 novilhos. 70! Isso dá uma dimensão bem concreta do tamanho que essas celebrações comunitárias tinham. E se a gente somar tudo ao longo de um ano, só nos sacrifícios regulares do santuário eram mais de 1.000 cordeiros oferecidos. O número total, e isso sem nem contar as ofertas que cada pessoa levava, era impressionante. Mostra o quanto esse sistema era central na vida de Israel. O 7º mês do ano era especialmente importante. Tinha uma sequência de 3 grandes festas. Começava com a festa das trombetas, que era um chamado bem solene ao arrependimento, anunciando o juízo divino. 10 dias depois, vinha o dia da expiação, o grande momento do perdão. E aí, no 15º dia, tudo terminava na festa dos tabernáculos, uma celebração super alegre da vitória e da redenção. Olha só a progressão, do juízo ao perdão e finalmente à festa. Bom, saindo das celebrações da comunidade, vamos agora para uma área mais pessoal. O capítulo 30 de Números fala sobre os votos, aquelas promessas que as pessoas faziam individualmente a Deus. E isso mostra o peso e a seriedade que a palavra dada tinha. Pode parecer meio bizarro colocar isso aqui, mas essa promessa moderna ajuda a gente a entender o conceito. Em 2010, um escritor fez essa promessa achando que o filme nunca ia sair. Pois bem, o filme saiu e ele teve que cumprir. É um jeito engraçado de mostrar um princípio que é super antigo. Uma promessa é uma promessa. Então o ponto principal era esse. No antigo Israel, um voto era um compromisso voluntário com Deus. Ninguém era obrigado a fazer. Mas, uma vez que a pessoa fazia o voto, ele se tornava sagrado. Não dava para voltar atrás. Quebrar um voto era considerado gravíssimo, quase como usar o nome de Deus em vão, porque a palavra de uma pessoa empenhada a Deus era sagrada. O texto também entra num detalhe bem específico sobre os votos feitos por mulheres. Numa sociedade patriarcal como aquela, o chefe da família, fosse o pai ou o marido, tinha autoridade para confirmar ou anular o voto. Se ele ouvisse e ficasse quieto, o voto estava valendo. Se ele falasse que não concordava, o voto era anulado e a mulher estava livre da promessa.
A lógica aqui, segundo os comentários, era para preservar a harmonia e até os recursos da família, garantindo que promessas feitas sem pensar não acabassem prejudicando todo mundo. Ok, então a gente viu o ritmo de todo dia, as festas anuais e os votos pessoais. Mas qual é o significado de tudo isso no fim das contas? Os comentários que a gente analisou enxergam esse sistema inteiro como um grande conjunto de símbolos, todos apontando para algo muito maior. Nessa perspectiva, cada detalhe tinha um propósito. Os animais sem nenhum defeito eram uma figura de um sacrifício perfeito que viria. A constância das ofertas de todo dia simbolizava que o perdão e a intercessão estavam sempre ali, disponíveis. E a seriedade toda em torno dos votos refletia a própria fidelidade de Deus, que sempre cumpre o que promete. E o ponto central de toda essa interpretação é que o sacrifício diário era a peça fundamental, sabe? Ele não podia ser substituído por nenhuma outra festa, nenhuma outra oferta. Da mesma forma, os comentaristas argumentam que a figura do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, é o cumprimento final de todos esses símbolos, e que ele não pode ser substituído por nenhum outro ritual ou regra. É como se toda sombra encontrasse a sua realidade nele. E assim, a gente meio que volta ao início. Vimos um sistema antigo, todo projetado para uma adoração com intenção que não fosse só mecânica. E isso deixa a gente com uma pergunta para refletir. No nosso contexto de hoje, sem templos e sacrifícios, o que significa praticar uma fé que seja de verdade, racional, atenta, cheia de significado? A resposta talvez esteja na mesma busca que motivou tudo isso desde o começo, o desejo de se aproximar.